Só Ele é quem nos muda, só Ele é que faz e permite caminhos novos sobre as nossas vidas. Há um Deus, querido. Há um Deus. Há um Deus sobre nós. Diga assim: sobre a minha vida, o Espírito Santo de Deus pode agir com liberdade. Se nós não tivermos o Espírito Santo agindo com liberdade diante de nós, as enfermidades tomarão conta de nós, os medos tomarão conta de nós, o cansaço tomará conta de nós. Quanto mais o nosso espírito ele se deixa levar com o Espírito de Deus, e quanto mais a nossa alma é doutrinada pelo nosso espírito, mais forte ficamos. Mais forte ficamos. Pode se aceitar. Mais forte ficamos. Sabe? Há um tempo de glória vindo para o Brasil. Há um tempo de glória vindo para essa nação. Mas nós precisamos estar preparados para receber. Nós não podemos andar como o vento, ora para um lado, ora para o outro, ora parados. Nós temos que estar firmes para receber esse avivamento dentro do nosso coração. A cada dia nós pedimos, queremos, Senhor, queremos ver a Tua glória, queremos estar contigo, queremos pegar na Tua mão. Mas será que se um dia tivéssemos a sorte de Jó sobre as nossas vidas, nós iríamos clamar como Jó clamou? Será que nós iríamos calar a nossa boca e não reclamar como Jó não reclamou? Será que nós não íamos julgar como Jó julgou? O que nós faríamos se viesse a sorte de Jó sobre as nossas vidas e o nosso tempo talvez se encurtasse por uma enfermidade? Não é isso? Ou por um casamento destruído, ou por um filho na droga? O que nós faríamos se não fosse Deus? Por isso Ele conhece as nossas estruturas. Salmo 103:14 fala isso. E Ele sabe que nós somos pó. Por isso a sua misericórdia vem sobre as nossas vidas. Por isso a sua misericórdia, ela nos levanta todas as manhãs, enche os nossos corações. O Espírito Santo nos chacoalha e diz: vai, vai, vai. Ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo, vai. Yeshua venceu o mundo. Por que nós não conseguimos vencer as nossas lutas? Ficamos presos no meio do nada. Ficamos nos cárceres dos nossos pensamentos, dos nossos encontros com as coisas que não queremos. Nos entregamos no mundo como se fosse algo maravilhoso. Deixamos de vir à casa de Deus como se fosse algo que não tivesse problema. Trocamos o amor de Deus pelo amor do mundo muitas vezes, porque o mundo traz aquilo que nós gostamos. O mundo enche a nossa carne, e é essa maldita carne que um dia pode nos levar para o inferno. Porque enquanto a carne ela está trabalhando com a alma, querido, nós temos que vigiar, nós temos que deixar embaixo dos nossos pés, porque essa carne que nós amamos, essa carne que nós banhamos todos os dias, essa carne que nós cuidamos, esse cabelo, não é? Essa barba, as nossas maquiagens, eu sei lá, é isso que um dia pode nos levar para o inferno, porque ela gosta das coisas do mundo. E a palavra diz: não sedes amigo do mundo, porque senão não serão os meus amigos. Não é? Eu gostaria de um minuto para orar para alguns enfermos que ficaram em casa e não puderam vir acompanhar o culto esta noite. São até que bastantes que estão aí. Umas 2 ou 3 famílias que não puderam vir porque era enfermidade. Então vamos orar aqui. Vamos ficar em pé para fazer uma oração? Porque eu lembro que Pedro, você também deve lembrar em Atos 12, que Pedro, quando ele está no cárcere, amém? Quem lembra dessa passagem? Amém, glória a Deus. Eu amo muito essa passagem, porque ele está no cárcere.
ele acha que está tudo perdido, que ele não vai conseguir sair dali. Muitas vezes as pessoas elas ficam enfermas e acham que não vão mais conseguir sair da enfermidade. Elas se prendem dentro do cárcere. Mas quando há uma igreja orando por essas vidas, há uma libertação. A palavra diz que entrou o anjo do Senhor naquelas masmorras, tocou na ilharga de Pedro e diz: acorda, Pedro, vamos embora, porque o teu tempo de cárcere acabou. Então vamos orar para que o tempo de cárcere dessas vidas que estão enfermas, elas acabem, amém? Levanta um clamor, como se fosse não, são irmãos nossos, não é? Do mesmo sangue, o DNA de Cristo que corre em nossas vidas. Então vamos orar para essas pessoas, como se fosse para nós mesmos, para que elas fiquem saradas e curadas, para que elas possam aparecer e vir dentro da igreja, para honrar o seu Deus, que tanto tem feito por nós e por eles, amém? Em nome de Jesus, vamos lá. Senhor Deus maravilhoso, alcança, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, essa família, estão presas pela enfermidade, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos orando naqueles casos, seus anjos estejam abençoados, seus anjos curam os enfermidades, Senhor, em nome de Jesus, que possa haver um rebuliço nessa cidade, que possa haver um rebuliço nessas casas, que essa enfermidade possa bater em enfermidade, que essa enfermidade possa sair, em nome de Jesus. Eu creio na nossa palavra, eu creio nas considerações, eu creio, Senhor, na nossa oração, pelas salvações a esses enfermos que estão na igreja, mas ela pode alcançar aqueles que estão no hospital, aqueles que estão doentes, Senhor, aqueles que estão assistidos, abençoa, Senhor, que esses cárceres sejam quebrados esta noite, e que estas enfermidades caiam por terra, assim a igreja ora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se vocês concordam, dê glória a Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor, e podemos nos aceitar, porque hoje Deus, Ele tem muito para o nosso coração. Diga assim: Deus tem muitas coisas dentro do meu coração. Glória a Deus. Quantos sonhos nós temos, não é? Quantos sonhos nós temos? Mas os nossos sonhos, eles têm que estar ligados com os sonhos de Deus. Diga assim: se os meus sonhos não forem os sonhos de Deus, não vai dar certo. Serão sonhos frustrados. Por isso nós que somos evangélicos, nós damos muito valor para a palavra da Bíblia, porque a palavra da Bíblia é viva e ela ajuda a nos restaurar e nos ajuda a caminhar para que possamos receber as promessas. Diga assim: se eu não entender o que tem na Bíblia, eu não vou entender Deus. Como é que nós podemos conhecer alguém se nós não lemos nem o que está escrito sobre ele? Não é? Nós não temos tempo nem de ler Bíblia, porque trabalhamos muito, talvez viajamos muito, talvez temos tantas coisas para fazer, não é? Ficamos a semana inteira em casa, no domingo, talvez, quando estamos para ir para a igreja, adoecemos e achamos que não, ficamos doentes por causa do tempo e esquecemos que o ladrão das nossas almas está o tempo todo rugindo, aliás, como um leão, para poder nos tragar. Então a pessoa fica enferma bem no domingo que ela quer vir para a igreja. Querido, vamos vigiar, vamos ser atalaias. Satanás não quer você aqui de jeito nenhum. Ele não quer que você entre no lugar santo dos santos. Ele quer que você fique fora. Nós vamos ter um tempo de descanso muito grande se nós lutarmos nesta terra. Se nós vencermos este mundo como Jesus venceu, nós teremos a vida eterna. Diga assim: terei muito tempo para o descanso, mas agora é batalha. Agora é paulada, não tem jeito. Não tem jeito, é tudo. Tudo vem para cima do cristão.
Tudo vem para cima daquele que crê em Deus. Tudo vem para cima do adorador. Porque a palavra diz que somos injuriados todos os dias, porque cremos no nome de Jesus. Então todo dia temos lutas, todo dia temos que matar um leão que vem sobre as nossas vidas, que somos ovelhas, não é? Todo dia temos que fazer que nem Davi, agarrar nas barbas do leão e trazer ele para baixo e falar: não, você não vai vir me morder, você não vai vir me machucar, não é? Porque eu tenho um leão mais forte, que é o leão da tribo de Judá. Esse é que me consola, esse é que me guarda, esse é que cuida de mim e de você, querido, que está aí, querida, assistindo a esse culto. Que Deus possa encher o teu coração também. Não é verdade? As obras de Deus são maravilhosas. Quando nós começamos a entender que Moisés foi levantado, eu gosto muito do princípio, porque o princípio ele nos leva a entender toda a palavra de Deus, tanto de frente para trás como de trás para frente. E nós começamos, quando lemos a Bíblia, nós sabemos o que está acontecendo. Nós conseguimos nos situar dentro da Bíblia como membros da Bíblia. Porque ela é viva. A palavra da Bíblia é viva sobre a minha vida e a tua vida. Se você não entende isso, então você apenas acha que é um livro, um best-seller que está na tua mão e que tem alguns segmentos aqui, como para os judeus, não é isso? Que creem só no Velho Testamento, só na lei abraâmica. Então eles acham que Jesus era apenas um profeta. Não entendem que Jesus é o Salvador, que Ele é o caminho, é a verdade, não é isso? Que sem Ele não conseguimos chegar ao Pai, sem Ele não seremos salvos. Diga assim: mas a minha mente, cativa em Cristo, ela entende todas essas coisas, não é? E Moisés, ele está ali naquele deserto. Por que Deus não escolheu qualquer deserto? Não é verdade? Por que Deus não escolheu o deserto de Atacama, não é? Que é o norte do Chile. É o deserto mais seco e árido do mundo. Por que Deus não escolheu esse deserto? Por que Deus não escolheu o deserto de Saara? Alô, querido? Porque os propósitos de Deus o homem não conhece. Porque se Deus escolheu, está escolhido. Se Deus falou, está falado. Se Deus escreveu, está escrito. Temos que acreditar em tudo aquilo que está escrito dentro da Bíblia, porque são palavras de Deus. É o Espírito Santo, hein, que entrou na vida dos homens para que os homens pudessem escrever. Mas existe um autor só, que é Deus. O restante foram só pessoas, ferramentas para escreverem o que Deus mandou que fosse escrito. Amém? Então, por que muitas vezes por que escolheu o deserto? Porque ele quis escolher o deserto do Sinai. O deserto do Sinai era uma península que ligava o Egito com Canaã. Era isso que ele queria. O povo do Egito em Canaã, numa caminhada de 40 dias. E acabou, querido. Foi por isso que ele escolheu aquele lugar. Diga assim: Deus jamais maltrataria ou maltratará o seu povo. É por isso que ele não mandou lá nós para Atacama. Porque se ele nos colocasse lá, talvez estivéssemos nem aqui hoje, talvez nem existíssemos mais. Mas ele disse: está no Egito e vai para Canaã. É na península do Sinai, onde há um carrilhão, vamos dizer assim, que vai ligar esses dois povos. E ali ele usa Moisés para trazer esse povo. Oh, glória a Deus. Deus é bom demais. E aí a Bíblia vem relatando tantos relatos. Eu queria que você viesse hoje no meu coração. Deus despontou Elias. Disse assim: fala um pouco do meu profeta para esse povo. Não é?
Fala um pouco do meu profeta. Fala um pouco desse tesbita, aliás. Né? Desse profeta, desse tesbita, que morava em Gileade, que foi levantado por mim para fazer coisas que nunca os olhos viram, nem o ouvido ouviu, e nunca tinha chegado à boca do homem o que ele fez no Monte Carmelo. Amém. Fala dele um pouco, mas não fala mesmice, porque todos sabemos que Elias foi aquele que se levantou contra Acabe numa situação de dissolação, não é, em Israel, onde a idolatria estava acabando com aquele lugar, onde a idolatria estava ali acabando com a obra de Deus. Diga assim: Satanás só acaba com a obra de Deus se eu permitir. Como está o teu coração? Como está a tua casa? Como estão os teus filhos? Como está a tua vida? Se você permite que, não é desse jeito, pode, hoje vai, não, amanhã você fica, não, vamos resolver aí, aqui entre nós, vamos fazendo isso. E quem é Deus? Quem é o povo de Cristo? E você começa a criar legalidades. Diga assim: a legalidade, ela me destrói. Quando você cria uma legalidade com Satanás, essa legalidade ela te destrói, porque você deu condição para ele adentrar no espaço que Deus proporcionou para você. Imagine você dentro de uma bolha, amém? Você está dentro de uma bolha. Pense você dentro de uma bolha. Você pode pôr as mãos, você rola para lá, rola para cá, você não tem contato com a coisa de fora, só com aquela bolha. Deus nos coloca, né, metaforicamente, dentro de uma bolha, e só vamos permitir que o diabo entre se nós furarmos a bolha, né? Se nós rasgarmos a bolha, então nós estamos dando legalidade para fora, para que o inimigo possa adentrar. Você está entendendo? Quais são as legalidades que você dá? Quantas vezes você furou essa bolha? Quantas vezes você permitiu uma legalidade, e que essa legalidade ela pode assolar você por anos e anos, e você não entende que essa legalidade ela precisa ser extinta da tua vida, ela precisa ser erradicada de uma vez por todas da tua vida, e muitas vezes você já nem lembra da legalidade que você teve. Amém? Amém. E são coisas simples, não é? Uma palavra de peso sobre a vida de alguém, você já furou a bolha. Uma acusação sobre a vida de alguém, você já furou a bolha. Um palavrão, você já furou a bolha. Falou, querido? Coisas pequenas que escapam muitas vezes da boca do crente, rasga essa bolha. Mas na hora ele não percebe e deixa passar. Já criou uma legalidade que vai acompanhar ele na sua caminhada. A igreja vai ser pesada, os cultos serão pesados, os amigos da igreja serão cansativos, o pastor, o apóstolo é cansativo. Por quê? Porque é uma legalidade caminhando com você dentro da casa de Deus, que você não consegue tirar da sua vida. Então nós achamos que nós estamos aqui nesse mundo como: não, eu vou trabalhar, vou viver, vou comer, não é? Então a gente acha que é um ciclo do nascimento até a morte e acabou, mas não é isso. Isso é para aquele que não entende a palavra de Deus. Nós estamos aqui porque nós somos embaixadores de Cristo. Deus lá do céu, Ele criou um corpo para colocar o nosso espírito. Dá para entender isso? Ele criou um corpo para colocar o espírito dele dentro daquele corpo. E aquele corpo se chamava Jesus. Dá para entender o que eu estou falando? E ele criou um corpo para que o nosso espírito estivesse dentro e que viesse da nossa casa para cá para sermos embaixadores. Mas muitas vezes a nossa legalidade, os nossos medos, os nossos problemas
não permite mais que nós voltemos para a nossa casa. Porque nós começamos a ficar aqui, em vez de querermos arrumar a casa, nós participamos das coisas ruins da casa. Nós viemos para confrontar o mundo, mas muitas vezes nós nos abraçamos no mundo e começamos a andar com o mundo. E muitas vezes nós não entendemos que nós somos embaixadores, que não temos nada com esse mundo, que o príncipe desse mundo não tenha nada a ver com Deus, que o príncipe desse mundo é Satanás, querido. Mas não existe, não é tudo assim. Eu ouvi uma palavra assim, não é tudo assim. Então o que, querido? É uma legalidade, um esfriamento tão grande dentro do coração, que a gente tem que deixar muitas vezes Deus tratar, para que essa pessoa possa acordar e voltar para a vida plena. Não é isso? Para viver na plenitude do Espírito Santo. Não é assim? Vamos ali no 16, 1 Reis 16, no 29. Eu quero começar a falar um pouco de Acabe, sobre o que ele fazia, algumas coisas. Nós não vamos nos aprofundar, mas eu quero só que você entenda por que Elias foi levantado. Por que Elias tinha um coração com Deus? Por que Deus escolheu Elias? Por que ele escolheu aquele tesbita que morava em Gileade? Por quê? Não é? E ali está escrito assim: antes de tudo, querido, eu quero te dizer que nós vamos falar hoje sobre o santo e o profano, não é isso? Diga assim: quando eu penso em santo e profano, quando eu penso em santo e profano. diga isso, querido. Eu quero que você diga, porque a tua boca tem poder. Ou você não sabe que a tua boca tem poder? Você sabe como Deus criou o mundo? Diga para mim. Sabe? Muito fácil, não é? Haja luz, houve luz, não é isso? Haja os luminares, haja tudo. Quando você declara com a tua boca, e você está santificado, a tua boca tem poder em qualquer palavra que você lança. Então cuidado com as palavras que você lança, cuidado com as palavras que você fala, porque essas palavras, se estiverem ligadas dentro do teu coração, quando elas saem dos teus lábios, você está lançando ou bênção ou maldição. Alô? Eu quero saber quais são as palavras que você lança na tua casa, quais são as palavras que você lança no teu lar, para os teus filhos, para a tua esposa, para os teus parentes, sei lá, ou vice-versa. O que você tem lançado? Quais são as palavras? Amém? Deus mandou te falar isso aqui. Eu acho que tem alguém aqui que está lançando palavras sem saber que a sua boca tem poder. Amém? Vamos lá. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante deles. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que a todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém? Amém. Acabe era um homem, talvez disposto a pegar um governo, talvez disposto a pegar uma presidência,
talvez disposto a mudar situações dentro de Israel. Mas o problema de Acabe foi que quando ele chegou àquele poder, o coração dele virou ao contrário, não é isso? Ele começou a achar que o poder, ele poderia ser quem ele quisesse ser. É por isso que existe um provérbio mundano, não é isso? Dê a ele poder e você o conhecerá. Dê poder ao homem e você vai conhecer quem ele é. E aqui Deus permitiu esse poder a Acabe, para que nós conhecêssemos quem era esse maligno, quem era esse perturbador de Israel, um homem que fez tantas coisas que irritaram o coração de Deus, um homem que se juntou a Astarote, a demônios com vários nomes. Ele começou a entender que aqueles demônios eram melhor que Deus, que aqueles deuses eram melhor que o Deus que ele tinha conhecido, que ele tinha ouvido falar, que um dia os seus pais falaram para ele. Mas quando ele teve esse poder, ele quis ser soberano sobre tudo, mais que Deus. E ele se casa com Jezabel. Jezabel não é o demônio. Jezabel era o nome da mulher aonde o demônio acampa. Não se esqueça disso. Ah, mas o nome daquele demônio é Jezabel. Jezabel é o nome da mulher, da filha do rei. Não é isso? Da filha daquele rei filha de Etibal, não é isso? É filha de Etibal. Só que aquela mulher, ela já nasceu endemoniada. Ela já nasceu dentro dela cheia de ódio, cheia de maus costumes, cheia de vingança, cheia de coisas que eram tão ruins para ela mesma, que ela não sabia a situação que seria o final dela. Diga assim: pessoas ruins, geralmente têm finais ruins. Sabia disso, filho? Geralmente pessoas ruins, elas têm final. Isso é bíblico. Nós não temos por onde escapar, nós temos por onde falar, não, mas Deus é misericordioso. Não tem isso, querido. Ou você aceitou Jesus e seguiu os seus caminhos, ou você não é salvo. Amém? Amém. Como está o teu coração esta noite? Aquele homem, aquele rei, ele se juntou com ela e começaram a fazer várias propostas indecentes para Deus dentro do seu reinado. E ali foi um caos total. Ali as coisas começaram a desandar. Esse lugar que ele faz aqui no 33, não é? Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor. Aquele bosque que ele criou foi o lugar onde ele colocou árvores, troncos, e ele fez uma ciranda daquilo, um bosque muito grande, ali para eles fazerem as suas orgias de sacrifícios humanos. Então ele fez esse bosque para que as pessoas não vissem a maldade que ele trazia no coração. A pessoa má, ela sempre quer se mostrar boa. A pessoa má, ela não quer se mostrar que ela é má. Sabe por quê? Porque ela quer esperar uma ocasião, como a palavra nos ensina, que o demônio espera uma ocasião para nos tragar. E era isso que eles faziam. Ali eles tinham árvores, eles tinham ali palmeiras, eles tinham troncos de árvores, e ali naquele meio eles viviam as piores orgias que se pode viver no mundo. Eu nem sei se hoje seria talvez orgias como aquelas. Agora, sacrifícios humanos nós temos até hoje. Muitos lugares fazem isso. Baal ainda está vivo. Baal ainda está fazendo a parte dele. Baal ainda está destruindo não só famílias, está destruindo cidades, igrejas. Ele está destruindo aquilo que ele pode destruir, conforme a legalidade entra dentro do coração. Conforme você dá uma legalidade, Baal entra com tudo. Acabe abriu a legalidade e Baal tomou conta dele. E ele caiu na iniquidade e ele nem sabia mais o que ele estava fazendo. Não é isso? E diz aqui que Deus se irritou muito com aquele coração. Não é? E aí é levantado Elias, ali no 17. Então Elias, o tisbita, olha só, dos moradores de Gileade, disse a Acabe:
Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus começa, olha aqui, eu até marquei aqui, Deus começa, não é? A mostrar a sua ira através do profeta. Deus começa a mostrar a ira dele através da minha vida, da tua vida, quando nós estamos com ele. E qual é a ira que Deus muitas vezes tem com esse povo de hoje? Não é? São as orgias, são os confrontos com o próprio Deus, são servir deuses estranhos, são fazer borracharias por aí, tudo que é de ruim. E quem é o povo que é levantado para ir contra essas coisas? Diga para mim. É o povo de Deus. Sou eu e você, que dizemos que o Espírito Santo de Deus habita entre nós, que nós somos luz e dissipamos as trevas. Agora eu quero só fazer uma pergunta para você. Como está a tua casa? Você é luz. Você está dissipando trevas, não? Ou as trevas andam junto com a luz? Se as trevas andam junto com a luz é fraca. E a palavra diz que a luz ela não fica debaixo da candeia, ela fica em lugares onde todos vêm. Se você está debaixo da cama, você está se escondendo. E Deus não está se agradando de você. Porque Ele quer usar a tua vida para você dissipar as trevas. Como está a tua casa? O povo de Deus hoje parece que está tão cego, buscando só para si mesmo, que tem filhos que estão indo para o inferno, tem noras, tem genros, tem pai, tem mãe que estão indo para o inferno e que vivem junto deles, e eles não conseguem ser luz para dissipar as trevas que estão nessas vidas, mas se acham crentes suficientes para serem salvos. Há um impacto nisso. Não pode haver. Há um impacto muito profundo nisso. Se você é uma luz que está embaixo da cama, Deus não vai usar você. Você vai se apagar. A legalidade vai te pegar de uma hora para outra. Mas você acha que não, que está tudo bem. Não, Deus vai providenciar. Deus vai fazer, mas você precisa dar o passo. Você que é cheio do Espírito Santo, você que tem a candeia acesa, você que tem a oração, você que tem autoridade sobre a tua boca, você que tem o poder da palavra, então como é que você vai esperar alguém vir fazer aquilo que você tem que fazer dentro da tua casa? Deus levanta Elias, porque Elias estava dentro da sua casa, e ele falou: aqui não, aqui trevas não vai mandar. Deus me levantou como profeta, e eu vou mostrar que sou um profeta verdadeiro. Aleluia. Eu vou mostrar para que vim nesta terra. Eu vim para dissipar as trevas, e não vai chover durante 3 anos. Esse rei não vai ter água nem para beber, querido, porque ele está julgando Israel de uma maneira que está desagradando o meu Senhor. Oh, glória! Meu filho, você vai ter que andar junto comigo, porque senão você não vai ter nem comida para comer. Mãe, você vai ter que estar comigo, senão você não vai ter nem ajuda minha. Qual é o poder do Espírito Santo que habita em você, que você acha que é, mas não é nada? Você que está me ouvindo, essa palavra alcança você também, meu querido. Talvez você esteja numa igreja que não tem nada a ver, talvez você nem goste da igreja, talvez você fale mal da igreja, mas você está lá porque você acha que é o teu lugar. Você acha que eu estou ali porque não, ali o pastor, o apóstolo, ou sei lá quem, prega bem. A maior pregação que existe é essa, querido. Aquele que não prega a Bíblia, que usa isso como pano de fundo, se afaste dele. Não fique perto dele, porque você vai abrir legalidade, vai perder a tua salvação achando
que quando as trombetas tocarem você vai ser salvo. Quantos milhares de irmãos nossos estão nessa onda, que tudo pode naquele que me fortalece, que tudo posso naquele que é comigo, não é isso? E entes queridos morrendo, que moram do nosso lado, que vivem, dormem até no mesmo teto que nós dormimos, debaixo do mesmo teto, indo para o inferno, e a luz ali, sem fazer nada. Jesus Cristo. Mas a pregação da prosperidade é a melhor. A massagem no ego do homem, essa é a melhor pregação. Esses lugares estão transbordando, porque eles não te confrontam, porque eles não trazem a palavra de Deus, porque eles não te pregam a Bíblia, porque eles não querem ver você sair da igreja e não voltar mais, porque eles têm medo de perder o teu dízimo, medo de perder as tuas ofertas. Então eles pregam aquilo que agrada o nosso coração, não é? O coração dos irmãos, e os irmãos ficam todos, desculpa a palavra, fica zen. A hora que o demônio vem arrancando boca, vem arrancando tudo, querido. Não vai ficar ninguém para contar a história. Mas o profeta, quando se levanta dentro da sua casa, as coisas mudam. Um profeta, quando ele lança uma palavra, as coisas mudam. Mas eu quero te dizer, para que você seja um profeta, você precisa três pontos, vamos dizer assim, 3 situações, não é? Você precisa procurar a estatura de varão perfeito, você precisa estar santificado e ter os hábitos de um homem de Deus, como tinha Daniel. Oração, jejum. Alô? Falando com você. Oi, você está aí? Alô? Não vai embora. Palavras duras, resposta. Eu sou um papagaio nessa, não é? João 6,60. Palavras duras são essas, quem as ouvirá? Para os próprios discípulos de Jesus olharem para ele e pensarem dessa maneira, imaginem vocês, não é? Dono da verdade. Sabe qual é a verdade? É aqui, ó. Se você vê eu pregar fora daqui, você fala, esse cara é chupeta, é louco, maluco. Mas enquanto eu estiver pregando aqui, querido, eu tenho autoridade que vem, é isso, da vertical para a horizontal. Eu tenho essa autoridade, porque a minha santificando. Oi? Eu pensei que ela ia me corrigir, porque às vezes eu falo errado, né? Às vezes escapa um S, às vezes eu como uma palavra, não é isso? Amém, glória a Deus. Deus disse assim, eu vou criar a mulher, porque o homem não pode andar só. Ele fez bem, está certo. Fez bem, Deus é bom em tudo, cara. Se ele não criasse a mulher, a gente não ligava nem para a nossa roupa, mas né? A mulher está sempre falando, vai assim, põe essa blusa, põe essa calça, a gente anda mais arrumadinho, vai tomar banho, não é? A maioria dos homens vai tomar banho, estou brincando aí, pelo amor de Deus. Isso era na antiguidade, né? Se lavava só as mãos e os pés. Eu lembro que o meu avô, ele falava, vou tomar banho, Júlia, que era a minha avó. Aí ele chegava no banheiro para sair em 2 minutos, eu ficava, pô, o que é? Não, ele só lava as mãos e os pés. Banho é só no sábado. Eu sou desse tempo, velho, mas eu não tenho esse costume, graças a Deus. Deus me renovou. Diga assim, Deus me renova a cada manhã. Um dia eu estava no Egito, mas hoje eu estou em Canaã. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. E aquele tespita, ele não deu moleza. Ele foi para cima, querido. Ele foi para cima. E ele falou o que ele tinha que falar. Ele não deixou as coisas andarem para lá, andarem soltas, não é isso? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ali no capítulo 18, não é isso? Depois que você vai ler o 17, você vai ver as coisas que ele fez, você vai ver que ele se apresenta para Acabe, que ele acaba com o reinado de Acabe.
ele acaba com Astarote, não é isso? E ali ainda você vai ver assim, no 18, não é? No 4 está escrito assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou como profeta, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Aquela mulher, ela matou todos os profetas de Israel, só estava Elias. Elias foi o único que estava forte ali. Diga assim: se eu não tiver autoridade nas minhas palavras, não vou ter condições nenhuma de salvar o meu povo, não é? Porque o profeta, ele tem que estar ligado no trono 24 horas, porque o profeta é que traz a palavra de Deus, o profeta é que traz o caminho do Senhor, ele que abre situações, ele que mostra, ele que fala, não é isso? É por isso que nós temos as cinco situações dentro da igreja, não é isso? Não é? São 5 situações que elas precisam existir, ministérios que não podem deixar de existir, não é? Que são os pastores, são os profetas, são os mestres, não é isso? São os evangelistas. Amém? Uma igreja que não tem isso, ela tá perdida no nada. Você quer ver uma coisa? No meio de uma multidão, você vê algum profeta se levantar? Você não vê? É só um que fala, só um que manda, e ele tem a palavra dele é que vai em cima da multidão. Você não vê profetas. Você vê vários nomes, mas não tem um profeta que pode repreender a igreja. Não tem um profeta que traz uma situação normal dos céus para a igreja, nessas igrejas que são megas igrejas. As pessoas fazem o que querem, porque não tem mais temor. Entraram numa legalidade que não sabem mais que é Deus ou se é Deus, que tudo pode, vamos que vamos, isso aqui agora é minha empresa e acabou o papo. Vamos viver a vida. Não é isso? E ali Acabe, ele vem vindo, e ali no capítulo, vamos lá junto comigo, no capítulo 18, 17, começa uma história. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Amém? Houve uma situação que Acabe ia se encontrar com Elias. Mas eu quero que você leia a Bíblia, porque eu não quero estar perdendo tempo em ler a Bíblia para você. Eu quero te trazer pontos para que te chame atenção, para que você chegue em casa e leia as passagens. Porque com essa pregação você vai ler e você vai entender o que está acontecendo. Você vai entender a autoridade que tem. Porque eu venho aqui, eu leio a Bíblia para você, você vai embora, você não vai abrir a Bíblia. Você vai falar: ele já leu, ele já falou. Mas o importante é você abrir a Bíblia e confrontar a pregação de onde você está ouvindo. Porque se você não conhece a Bíblia, onde é que vai haver o confronto? Aquilo que for lançado para você, você vai engolir e vai embora. E está tudo certo. Por quê? Porque você não conhece o teu Deus. Mas quando você conhece o teu Deus, e você vê que a palavra está errada, você é o primeiro a levantar a mão. Você fala: opa, tem problema aí. Não é esse caminho. E aqui Acabe, sabe o que ele queria fazer? Ele queria trazer em cima de Elias uma pressão, o medo, porque todo forte, ele quer trazer medo ao mais fraco. Todo forte, ele quer sacudir o mais fraco. O mais fraco, muitas vezes, ele não consegue sacudir o forte, só se ele tiver o poder de Deus. Aí ele sacode o mundo. Amém? Jesus se tornou fraco para andar no nosso meio. Por isso que Paulo diz lá: eu me torno, na minha fraqueza, eu me torno forte em Cristo Jesus. Não é? Jesus, ele se tornou fraco, ele se tornou como um de nós, para podermos ganhar para ele. E Paulo fala a mesma coisa: me fiz como a vocês, para que pudesse pregar o Evangelho.
Alô, você está sabendo o que é isso? Esses dias eu fiz isso na academia. Posso contar esse testemunho rapidinho? Amém? Rapidinho? Tem um cara lá que eu estou malhando ele para ver se traga ele para Jesus. O cara é maior sangue ruim. O cara é maluco, é do mundo. É duro de falar com o cara. Mas eu me faço um pouco como ele, para poder falar de Deus para ele. E estou pregando para ele. E nesse último dia que eu estive fazendo a academia, ele está ali, a gente começa a conversar, e ele contou uma piada, eu dei uma risadinha, contei uma piada de crente para ele. E já falei da palavra para ele. E ele falou, pô cara, mas você é diferente, você é assim. Eu falei assim, você conhece o apóstolo Paulo? Ele falou, pô cara, eu sou muito ligado em religião e tal. Eu falei, olha, na Bíblia, que talvez a tua casa sirva, que é a católica, está escrito lá, cara, que Paulo se fez igual a vocês para poder pregar o Evangelho. E eu me faço igual a você agora para falar de Deus para você. Ele falou, pô Barbudo, você é complicado. Você consegue falar as coisas para mim. E aí eu falei rapidamente algumas palavras de Deus para ele. Mas ficou. Isso é lançar a semente. Diga assim, eu tenho que lançar a semente. Porque você uma hora lança a semente, cai numa terra boa. E essa semente vai germinar. E de repente, essa semente germinou e pode trazer essa árvore para cá, querido. Aleluia. Pelo menos para ouvir a palavra de Deus. Não é? Mas eu não posso estar no meio de um lugar desse e esconder quem eu sou. Alô? Você tem se escondido no teu trabalho. Você tem se escondido em lugares que você chega como cabeleireiros, como barbeiros, não é isso? E esconde quem você é, ou você chega dando glória a Deus? Ontem nós tivemos aniversário da Bruninha, né, Bru? Aí nós cantamos parabéns lá, né? De repente alguém começou a gritar, é bênção, é bênção, é bênção, sobre bênção. Aí todo mundo começou a gritar, os caras começaram a olhar. E daí que eles olharam? Eles estão olhando para o maior tesouro que existe na terra, que são os filhos de Deus. Quando eles se manifestam e permitem que a luz se manifeste através deles. Alô? Ou você tem medo de cantar o parabéns, gritando bênção, bênção, bênção sobre bênção? Não é? Você entende o que eu estou falando, filho? Muitas vezes nós nos escondemos porque achamos que o cara não vai gostar porque é crente, vai achar que a gente é xarope, então eu vou ficar quieto. E se esconde, não é? Eu já tive oportunidades de estar em lugares onde as pessoas começam a perguntar, qual é a tua religião? Ah, eu sou um bandista. Ah, eu sou kardecista. Ah, eu sou maçom. E tinha crente lá que ficou quieto. E não é verdade? E sucedeu que veio Acabe a Elias e disse a Acabe, és tu o perturbador de Israel? Quem que disse isso um dia para alguém? Lembra do pequenininho, do ruivinho, que chega para o gigante e fala, é tu que é o perturbador de Israel? Só que aqui a história mudou, não é? Porque ele achou que Elias era um homem fraco. Ele achou que Elias ia se abaixar e ia ficar quieto. E aí vai lendo aqui. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e o teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaís. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Acera, que comeram na mesa de Jezabel. Então enviou, olha só, enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todos o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu. Até quando?
cochearemos entre dois senhores? Até quando o corpo de Cristo vai cochear entre dois senhores? Se é Deus, segue Deus, vem para a igreja, jejua, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Agora, se é Baal, esquece a igreja e vai para o mundo, querido. Você não pode seguir os dois, porque você vai trazer peso para a tua vida. Pelo menos enquanto você está na terra, você está de boa. Mas quando você morrer, você vai para o inferno, querido. Mas enquanto você está aqui, você acha que está de boa. Até quando nós vamos cochear entre dois senhores? Até quando nós vamos entender que o crente, que o discípulo de Jesus, amém? Ele tem que ter hábitos de Jesus, e ele tem que andar que nem Jesus, senão a coisa não vai dar certo, querido. Não vai dar certo. Vai dar certo em outros lugares, enquanto a pessoa estiver viva, mas depois não tem jeito, não tem quebra-galho, não tem uma graninha por fora para abrir a porta do céu para você, não tem um jeito de chegar lá e contar uma história. Mateus 7,23, mas eu estou aqui agora, meu Deus, eu expulsei demônio, eu falei em nome de Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui bom na terra. Afasta-te de mim, tu que praticas iniquidade. Alguma coisa de errado você está fazendo, que você precisa mudar, querido. Agora eu quero dizer uma coisa, não só para vocês, mas para o povo, para o corpo de Cristo. Quanto ignorante é, ou quanto ignorante nós somos, começando da minha vida. Se nós somos crentes, temos que estar na igreja, querido. Acabou, morreu o assunto. Amém? Amém. Se existe um povo de Deus e é crente, eles têm que estar dentro da igreja. Se ele não estiver na igreja, ele não vai conseguir mais caminhar com Deus. Você entende isso, querido? Amém. Amém? Amém. Como é que você está? Não é verdade? Quantas coisas nós precisamos de Deus sobre as nossas vidas? Palavras duras são essas, quem as ouvirá, não é? Quem as ouvirá? Crente. Depois você vai ver que caiu o fogo do céu, consumiu tudo, e aí ele fez aquela situação e ele mostrou aquele bem, não é? Só que depois o coração dele se apavora por causa disso daqui, olha aqui. Vai lá no 19 comigo. Depois que ele fez tudo, depois que ele preparou tudo, depois que esse homem de Deus fez tudo que ele fez, que nós já conhecemos, amém? Todos conhecemos, sabemos disso. Preciso falar? Não, né? É uma história que é bem conhecida, mas eu estou falando sobre Elias, que muitos falam que Elias, vamos ler aqui que eu vou te dizer. Ali no 19:2. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e disse: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E ali ele deitou, dormiu, você vai ler a história. Mas eu queria te levantar esse trecho para te pegar. Então ele se retirou e foi, mas ele foi não com medo. Quando você começa a ler aqui, você entende que ele se retirou, querido. Ele se retirou dali porque ele queria não morrer na mão daqueles homens. Ele preferia morrer na mão de Deus. Por isso que ele fala: Deus, me pega agora e acaba comigo, porque eu vou morrer na mão desses caras, e eu não vou morrer na mão deles. Eu te servi e quero a honra que o Senhor me leve, sabe? Mas ele não sabe ainda que Deus tem caminhos para ele. Ele se afasta para falar com Deus, e lá ele fala: eu quero morrer. Ele deitou debaixo do pé de zimbro. Sabe o que é pé de zimbro? Pé de zimbro é vida, querido.
Pé de zimbro é uma árvore baixa que ela dá umas folhas pequenas. Não é muita folha. Os caras falam que a folha de zimbro é grande, é folha pequena. Vai lá, procura o que é uma folha de zimbro. São folhas pequenas, e essas folhas, esse suco que ela tem, serve para comer, querido. Aquilo é árvore de vida. Você acha que um homem de Deus ia se deitar ali? Diga assim: Deus, quando tem propósito, Ele não permite que a multidão nos toque. Amém? Amém. Então eu quero que você guarde isso no teu coração. Depressão, medo, correria, não é? Falta de intrepidez, falta de ousadia, não pertence ao homem de Deus. Amém. O que pertence a Deus, ao homem de Deus, é a humildade e aguardar a sua chamada, vigilante, para quando Deus falar vem, você vai. E aí Deus olha para ele, e aqui mais para baixo, o que Deus faz? Você lembra? Deus fala com ele, bota um pedaço de pão, bota um jarro de água, aí ele acorda, ele come aquele pão, bebe aquela água, descansa. Deus fala com ele, ele anda 40 dias no deserto. Você já leu isso? Sabia disso? Ele anda 40 dias no deserto com aquele alimento, por quê? Porque ele tinha um chamado. Você tem um chamado, querido. Você não tem que ter medo daqueles que te apavoram. Você não tem que ter medo daqueles que te amedrontam. Você não tem que ter medo de enfermidade. Você não tem que ter medo de nada, querido. Porque Deus é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Será que nós lemos a Bíblia e não entendemos isso? Lógico que vamos passar por tribulações, lógico que vamos passar por um monte de coisas, mas temos um Deus sobre a nossa vida, temos um Deus que cuida de mim e de você. Enquanto houver um chamado na tua vida, enquanto você tiver um posicionamento de homem de Deus, de mulher de Deus na casa de Deus, querido, você vai sobreviver a qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. Você vai sobreviver à doença, você vai às enfermidades, você vai sobreviver à falta de dinheiro, você vai sobreviver a tudo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Mas eu quero te perguntar essa noite, será que o teu jejum estava como o de Elias? Será que a tua oração estava como o de Elias? Será que a tua autoridade estava como o de Elias? Será que o teu coração tinha um propósito de servir a Deus como o de Elias? É por isso que eu incito muito vir à igreja, estar no meio do povo de Deus, se enchendo do Espírito Santo, porque aí fora você é tragado, você fora da igreja você é sugado pelo mundo, querido. O mundo te pega, você nem percebe, você dá uma legalidade, a igreja vira porcaria. Você abre uma legalidade, você não quer vir mais para a igreja, você não quer nem saber de vir mais, mas quando você não abre legalidade, você ama estar dentro da casa de Deus, você ama ouvir uma pregação, você ama abrir a Bíblia e ler a Bíblia, querido. E aqui eu queria dizer, essa pouca situação de Elias, que muitos deturpam, né? Muitos falam ao contrário, deturpam isso, né? Não isso. Não é? Que Elias ficou nada, querido. Elias era um homem de Deus, diga assim, eu sou um homem de Deus, sou mulher de Deus, não tem nada, diga assim, não tem nada que possa me afrontar, não tem nada que me coloque medo, porque eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo, cara. Pô, tá bom, velho, tá bom. Amém? Para o reino do céu, não temos que ficar com medo. Pô, que o cara pregou, que o cara falou, ele fala o que ele quer. Mas a Bíblia aqui ensina a verdade. Amém. Aprender a verdade, conhecereis a verdade nos libertará. Não é? Então a gente ouviu tantas pregações, ouviu tantas coisas na nossa vida, que nós começamos a acreditar que a gente não tem força para nada. E onde está o nosso Deus? Oh, fiquei doente, fiquei sem dinheiro. Oh, meu filho está assim, pô, cara. Isso aí são tribulações passageiras sobre a nossa vida. Porque depois disso,
vai vir o peso da glória. Jesus teve tribulações passageiras e foi pregado na cruz, mas depois disso ele teve o peso da glória ao lado do Pai. Ou você quer glória aqui nessa terra? Se você quer glória nessa terra, você não vai para Canaã. Você vai para o mundo. Você quer glória? Vai para o mundo. Não é? Aí você vai ser um cara que vai escrever um livro ferrado. Você vai ser um cara aí, Budsman, fala, quando é aqueles empresários ferrados, sei lá. Budsman, não é isso? Eu sei lá, uma vez eu ouvi falar, sei lá se é isso, né? Mas aqueles empresarião ferrados, né? Um Onassis da vida, sei lá, um Chico Xavier, vai. Esses caras têm glória no mundo. Você não quer glória? Vai para o mundo. Porque aqui dentro da casa de Deus, você só vai ver a glória. Mas você vai ter ela quando estiver lá. Amém. Você entendeu isso? A glória é dele e a honra é toda para ele. Nós somos servos, ferramentas, para sermos usados que nem o tesbita, que mudou uma situação de um reinado, cara. Matou 900 profetas de Satanás. Amém? Fez descer fogo do céu. De repente, você pensa, né? Eu estou falando aqui, eu já começo a ficar emocionado, cara. Nem vou falar mais. Você já pensou isso? Você orar num lugar, na tua casa, por exemplo, vai, você chama lá todos os teus parentes, no Natal, vamos pôr Natal, porque Natal o pessoal gosta tudo de se juntar, aí junta crente, junta o cara de Umbanda, junta maçom, junta tudo lá para comer, velho. Aí você se levantar no meio deles, cara, e falar assim para os caras, perturbadores de Israel, se juntem aqui, vamos fazer aqui uma diferença aqui. Vamos ver se os deuses que vocês servem é maior que o Deus que eu falo. Aí os caras vão falar, pô, tá ferrado, tá sozinho. Aí você começa a orar e começa a falar, Deus, manda fogo do céu em cima desses caras. Deus, mostra o teu poder, Deus. Começa a vir saraiva, né, velho? Chuva de pedra, começa a quebrar telha, começa a dar relâmpago, começa a fazer um monte de coisa. Não é? Aí eu queria ver como é que esses caras iam te olhar. Agora eu vou te falar um negócio, querido, que é para mim também. Deus nos dá esse poder. Deu para Elias, querido. Ele dá para mim e para você. Mas eu tenho que ter uma busca como Elias. E será que eu vou conseguir um dia falar, Deus, manda fogo do céu e ver e descer fogo do céu? Glória a Deus. Eu vou para casa fazer moradas, mas não vos deixarei só. O Espírito do Pai ficará aqui. Vocês farão coisas melhores ou maiores que eu fiz. Nós não somos capazes de converter alguém dentro da nossa casa. De converter um pai, converter uma mãe, um irmão. Não somos capazes. Não é? É triste. É triste. Quando eu começo a ler isso e falar sobre isso, já estou acabando, eu fico triste, cara. Porque a gente vê um evangelho tão mentiroso pregado por aí, a gente vê um evangelho tão deformado, que a gente já não tem poder para nada. Apenas teorias, mas práticas não temos mais. Não conseguimos fazer mais isso. Não é? Não conseguimos mais. Sabe por quê? Porque o mundo está nos estragando e nós estamos perdendo a autoridade que foi nos dada na cruz. Porque nós viramos para a cruz e começamos a olhar para o mundo. Não é? Os nossos desejos no trabalho, os nossos desejos financeiros, os nossos desejos nas nossas vestimentas, os nossos desejos nos nossos calçados, os nossos desejos nos nossos meios de locomoções, não é? E isso começa a nos estragar, e nós começamos a virar as costas para as cruzes, e não desejamos mais entrar no hospital,
e falar assim: saiam do leito, todos vocês que estão enfermos. As pessoas se levantaram. Nós não pensamos, não é? Em chegar na nossa casa e falar: você tem um Deus, eu vou te apresentar o meu. Deus, desce fogo agora para esse cara, ver quem é o Senhor, para ver se ele não ia se converter ou não. Não é? Nós já não temos mais isso, porque isso ficou secundário, né? Isso é um apoio para quando a gente precisa, uma necessidade, quando a gente fica doente, quando a gente está meio perdido. Então a gente dá uma olhadinha para a cruz, para ver, né? Oh Deus, dá uma força aí, tá? Me ajuda, faz alguma coisa por mim que eu preciso, não é? E a gente começa a falar com Ele algumas coisinhas, esquecendo que nós temos a autoridade de fazermos por nós mesmos, não é? Esta semana, quanto você leu de Bíblia? Qual é o teu jejum esta semana? O que você entregou para Deus esta semana? Quantas madrugadas você levantou esta semana orando para Deus? Não é? Amém, querido? Amém. Que isso possa mudar o teu coração, os teus pensamentos, porque mudando o meu coração e o teu coração, nós começamos a mudar o bairro onde nós moramos, né? A nossa vizinhança. Mas para isso, não temos que ter vergonha de Deus. Amém? Para isso, precisamos declarar que Deus é bom em todo tempo, que Deus é Deus e que nele não há maldade nenhuma, e que não recebemos dele o pior. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé um minuto em nome de Jesus. Deus é bom. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem, sabe como ele vivia? Sabe como vivia? Essa palavra pode ser para hoje? Essa palavra pode ter o título Rompendo em Fé. Elias rompia em fé todos os dias. Não é? Deus cuidou dele, Deus mandou a carne, Deus deu a água do ribeiro para ele, Deus cuidou dele o tempo todo e avisou até o dia da sua morte. Quando você lê, ele fala assim: vai, unge aquele para profeta, unge aquele para rei, unge aquele para ser o moço que vai seguir aquele rei, não é? E unge também o profeta, porque esse vai ficar no teu lugar. Você já pensou Deus falar isso aqui? Luizão, põe alguém na liderança da igreja, porque esse vai tomar conta do teu lugar. Vai lá e unge aquele profeta, porque ele vai ser profeta em teu lugar. E Eliseu é ungido profeta, e Elias é recolhido. Agora você acha que um homem que é transladado por Deus, não é? Que é levado embora, você acha que vai ter depressão um cara desse? Você acha que esse cara é doente? Você acha que esse cara tem algum problema, velho? Fala para mim, querido. Olha as pregações tão fúteis, tão ridículas, que são pregadas na igreja para pegar o emocional do povo. Não é? Aí o povo... Não é, cara? Você já pensou, veio Oséias agora na minha cabeça. Deus fala: casa com uma prostituta e você vai andar nessa terra como o povo anda comigo. E ele teve 2 filhas lá, Amon e Gabon, não lembro o nome das filhas. Não é isso? E a mulher dele era prostituta. Você acha que esse cara tinha depressão? Você acha que esse cara tinha problema? Ele estava servindo a Deus, ele não queria nem saber o que estava. Deus mandou, ele foi e fez, querido. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, você tem que fazer. Ah, mas como eu vou saber que é Deus? Jejuando, orando, levantando nas madrugadas, lendo Bíblia, olhando para a cruz todos os dias. Você vai ver, aí você vai ter certeza que é Ele. Mas vindo na igreja, escutando um culto e falar que Deus falou com você no caminho, me desculpa, querido. Amém. Amém? Amém. Diga assim: a partir de hoje, eu vou viver rompendo em fé. Amém? Você conhece essa música, né, Lê? Vamos cantar?
Eu quero que você preste atenção. Procura aí a música para nós, André. Eu quero que você preste atenção no que está escrito na música. Amém? Não vamos só cantar, vamos prestar atenção no que é viver rompendo em fé. Amém? Você que está aqui, eu vou te dar essa oportunidade também. Pode pôr lá, não sei se vocês conseguem ler. Presta atenção no que está escrito lá. Amém? Em nome de Jesus. Então você vai ver como é que você tem que se posicionar todos os dias. Amém? Temos tempo para isso, não se preocupe. Olha só. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vai pensando em Elias, vai pensando em Elias. Montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Tua luta é bênção, você não tem problema. Provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se eu destinar no teu poder, rompendo em fé. Ousadia, amor, poder sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Essa é a tua vida. Minha vida É assim que você tem que caminhar, filho. Assim caminham aqueles que amam Jesus, que amam a cruz. É assim que nós caminhamos. Ousadia, amor, poder sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você está entendendo? Agora você leu isso. Você leu. Leu? Você entendeu? Então agora você vai adorar em cima dessa música. Amém? Vamos cantar mais uma vez esse louvor. Mas agora você vai cantar adorando, querido. Sabe o que é adorar? É você pegar isso como rema. Sabe o que é rema? É você acreditar que isso é verdade e pôr no teu coração e viver assim. Amém, querido? Um abraço para você, Deus abençoe, fique com Deus e venha nos conhecer se ainda não nos conhece.